Você já percebeu como os primeiros instantes depois que abre os olhos podem mudar completamente o rumo do seu dia? Não é exagero, é uma verdade profunda que muitos ignoram. A forma como você desperta e as palavras que deixa sair da sua boca funcionam como sementes que são lançadas em um terreno fértil. E o que acontece quando você planta uma boa semente em um solo preparado? Ela cresce, floresce e dá frutos. Assim também acontece com seus pensamentos, com suas orações e até com a sua energia logo ao acordar. Muita gente, sem perceber, começa o dia entregando o controle para o medo, para as preocupações ou até para lembranças dolorosas do passado. Talvez você já tenha passado por isso, acordar e, antes mesmo de se levantar, já sentir aquele peso da ansiedade, já lembrar dos problemas que ficaram pendentes e deixar que isso dite o tom das próximas horas. O que poucos sabem é que esse hábito aparentemente inofensivo acaba programando a mente para repetir um ciclo de limitações e bloqueios. É como se você começasse uma corrida já carregando um fardo extra nos ombros. Mas existe um segredo, algo tão simples que pode transformar por completo a maneira como você enxerga o mundo e encara as situações do cotidiano. E o mais incrível é que não é nada complicado. Não exige recursos externos, muito menos fórmulas mágicas. Esse segredo está ao alcance de todos, e você pode colocar em prática já amanhã, ao abrir os olhos. Estou falando do poder da oração e da declaração consciente logo na primeira respiração da manhã. Esses instantes iniciais, quando ainda estamos entre o sono e a vigília, são como uma porta escancarada para a mente e para o espírito. É nesse momento que você tem a chance de semear fé, esperança e direcionamento. É aí que você pode escolher alinhar seu coração com Deus, em vez de entregar espaço para preocupações inúteis. Imagine que sua mente é como uma estação de rádio. Ao acordar, você decide qual frequência vai sintonizar: a da escassez e da dúvida ou a da abundância e da confiança. A escolha é sua e ela determina muito mais do que algumas horas. Pode influenciar todo o seu destino. Pense comigo. Quantas vezes você já desejou ter mais clareza, mais oportunidades, mais paz? E quantas vezes se viu travado, como se sempre existisse uma barreira invisível impedindo você de avançar? O que quero te mostrar é que essa barreira não está fora. Ela começa dentro. É no pensamento que a derrota ou a vitória são decididas. E a chave para mudar esse quadro é assumir, ainda no primeiro minuto do dia, uma postura de quem confia plenamente que não caminha sozinho. A oração, quando feita com intenção e fé, não é apenas uma conversa solta com o divino. Ela é um comando espiritual, emocional e mental que reorganiza o seu interior e abre espaço para que o externo também se alinhe. É como se você desse a ordem: hoje eu escolho caminhar com Deus. Hoje eu decido abrir portas de abundância. Hoje eu coloco meus passos sob a luz certa. Essas palavras, quando ditas com convicção, ecoam não só dentro de você, mas também no ambiente invisível que cerca a sua vida. Talvez você se pergunte: mas é possível mesmo que uma simples declaração ao acordar mude algo concreto? Sim, é possível. Porque não é sobre palavras vazias, é sobre a energia que você desperta junto delas. Quando você respira fundo, fecha os olhos por alguns segundos e mentaliza que está soltando o peso de ontem, liberando os medos e convidando a presença divina para dentro de si, você está literalmente reprogramando sua mente. Está limpando o terreno para que novas sementes germinem. Visualize isso. Você desperta, respira fundo 3 vezes. Na primeira respiração, sente que tudo o que te prendeu ontem se desfaz como fumaça. Na segunda, percebe o medo indo embora, abrindo espaço para a coragem. Na terceira, sente a paz entrando, preenchendo cada vazio. E nesse momento, você fala em voz firme: hoje, Senhor, eu entrego cada passo em tuas mãos. Guia meus caminhos,
abre as portas que me aproximam do propósito e fecha aquelas que me desviam dele. Ao declarar isso, você não está apenas pedindo ajuda, você está se alinhando com a fonte da vida. Esse alinhamento traz algo que nenhuma preocupação pode oferecer: clareza. Quando você se coloca diante de Deus logo ao acordar, algo diferente começa a acontecer. Pessoas certas cruzam seu caminho, oportunidades antes invisíveis se revelam, e até mesmo os obstáculos parecem carregar soluções escondidas. Não porque tudo magicamente se transforma, mas porque sua mente e seu coração passam a enxergar sob outra perspectiva. É como se uma luz fosse acesa em um quarto que antes estava escuro. E a beleza dessa prática é que ela não exige perfeição. Você não precisa ter uma vida sem falhas para começar a orar assim. Não precisa esperar o momento ideal. Basta decidir que, a partir de hoje, o primeiro sopro de vida que você sente ao abrir os olhos será dedicado a alinhar seus pensamentos com a presença de Deus. Essa escolha, aparentemente pequena, é capaz de mudar completamente a atmosfera dos seus dias. Então, se você já se cansou de começar as manhãs no piloto automático, mergulhado em distrações e preocupações, experimente essa prática. Não subestime o poder de uma simples respiração consciente unida a uma declaração de fé. A mente desperta cedo, como um terreno pronto para receber sementes. A questão é, o que você está semeando? Reclamações ou confiança? Dúvida ou certeza? Escassez ou abundância? A verdade é que cada manhã é uma chance de escrever um novo capítulo. E cabe a você decidir se esse capítulo será marcado por repetição ou por transformação. A primeira atitude que você toma ao despertar funciona como o leme de um navio. Ela direciona a rota. Mesmo que os ventos mudem, se você segura o leme com firmeza, pode manter o curso. E é isso que essa oração faz. Coloca você no comando do próprio destino, guiado pela certeza de que não está sozinho. Agora, feche os olhos por um instante e imagine o dia que está à sua frente. Imagine as conversas que terá, os lugares por onde passará, as oportunidades que podem surgir. Agora veja tudo isso sob a luz da presença de Deus. Veja as portas certas se abrindo, veja as erradas se fechando, veja os encontros sendo conduzidos com clareza. Perceba como essa visão já traz uma paz que muda sua respiração. E lembre-se, orar logo ao acordar não é um ritual vazio, mas um ato estratégico. É a forma mais simples e poderosa de alinhar sua mente com a rota certa antes mesmo de sair da cama. Se você aplicar essa chave com constância, perceberá que nada acontece por acaso. Até os contratempos passam a fazer sentido, porque você aprende a interpretá-los como parte do plano maior. O que quero deixar com você agora é essa certeza. Você não precisa de mais nada, além da decisão de começar diferente. Uma respiração, uma declaração e uma entrega sincera já são o suficiente para transformar não apenas o dia, mas todo o rumo da sua vida. Quando você entende que a primeira respiração consciente da manhã é um presente, começa a olhar para esse instante com mais respeito e atenção. Não é apenas acordar por acordar, levantar e já mergulhar nas notificações do celular ou nos compromissos que aguardam. É perceber que ali existe um momento sagrado, um espaço em que sua mente ainda está livre das distrações do mundo, pronta para ser direcionada. E se você não aproveita, alguém ou alguma coisa vai ocupar esse espaço por você. E na maioria das vezes, não será algo positivo. É por isso que tantas pessoas se sentem presas a um ciclo de repetição. Acordam cansadas, reclamam, se deixam inundar por notícias ruins e, sem perceber, carregam essa vibração pelo resto do dia. O que acontece? As mesmas dificuldades se repetem, as mesmas portas continuam fechadas e a vida parece estacionada. Mas quando você decide inverter esse padrão, a energia muda. E quando a energia muda, a vida responde.
Agora, imagine o seguinte: você desperta, respira fundo e se lembra de que não está sozinho. Sente a presença divina enchendo o ambiente e declara com fé: hoje caminho em confiança. Hoje nada me separa do que já foi preparado para mim. Essas palavras não são frases bonitas jogadas ao vento, são comandos. Elas estabelecem um novo tom, criam uma nova sintonia. E quando você entra nessa frequência logo cedo, parece que tudo começa a se reorganizar ao seu favor. E não é apenas algo espiritual ou filosófico, é ciência também. Nossa mente funciona como um filtro. Aquilo em que você foca, ela amplia. Se você começa o dia mergulhado na preocupação, vai enxergar apenas mais motivos para se preocupar. Mas se você começa o dia conectado com a confiança e com a fé, a sua mente vai trabalhar para encontrar caminhos que confirmem essa confiança. É por isso que tantas pessoas que aplicam essa prática relatam sentir mais leveza, mais clareza e até mais oportunidades surgindo. É como se, ao acordar, você estivesse diante de um campo imenso e vazio. Cada pensamento, cada palavra e cada respiração são sementes que você lança nesse solo. Mais tarde, ao longo do dia, você vai colher aquilo que plantou. Por isso, se quer colher paz, semeie paz. Se quer colher prosperidade, semeie gratidão. Se quer colher direção, semeie oração. É uma lei simples, mas extremamente poderosa. Agora vou te convidar a imaginar o seu próprio ritual matinal de fé. Não precisa ser longo, não precisa ser cheio de regras, basta ser verdadeiro. Você pode, por exemplo, ao abrir os olhos, fechá-los de novo por alguns instantes, respirar profundamente 3 vezes e visualizar tudo o que não serve mais, indo embora. Em seguida, falar com sinceridade: Senhor, guia os meus passos hoje. Abre apenas os caminhos que me aproximam do meu propósito. Essa prática simples é capaz de transformar o que parecia ser apenas mais um dia comum em um dia cheio de significado. E se você quiser intensificar ainda mais esse processo, pode adicionar um exercício de visualização. Enquanto ora, veja mentalmente as portas certas se abrindo, as pessoas certas se aproximando, as soluções aparecendo. Não é imaginação vazia, é fé ativa. É viver como quem já recebeu a resposta. Napoleon Hill costumava dizer que um pensamento carregado de emoção se transforma em um plano. E um plano, quando vivido com convicção, muda destinos. Mas existe um detalhe importante aqui. Não basta fazer essa oração e logo em seguida voltar ao piloto automático. Não adianta plantar uma boa semente e depois sufocá-la com ervas daninhas. O que quero dizer é que você precisa sustentar essa sintonia ao longo do dia. Como fazer isso? Primeiro, vigiando seus pensamentos. Sempre que a dúvida ou o medo tentarem invadir, respire fundo e repita mentalmente: eu já entreguei e sei que estou sendo guiado. Essa frase funciona como um escudo, uma lembrança de que o controle não está nas suas mãos, mas nas mãos certas. Segundo, você pode usar lembretes práticos. Pegue um papel e escreva 3 coisas logo após sua oração. O que mais deseja que Deus realize hoje? Uma atitude concreta que você pode tomar para colaborar com esse desejo e uma frase curta que será o seu código de fé durante o dia. Por exemplo, estou caminhando no propósito que me foi dado. Cada vez que a insegurança tentar se infiltrar, você repete essa frase. Isso fortalece sua mente, mantém seu espírito alinhado e evita que a fé se dilua diante das dificuldades. Entenda, orar é pedir, mas viver como quem já recebeu é o que realmente abre as portas. É o que diferencia quem apenas fala de quem experimenta transformações reais. Quando você age com essa postura, algo muda dentro de você. As situações que antes pareciam insuportáveis começam a ter um peso menor. As oportunidades que antes passavam despercebidas começam a ficar visíveis. E as pessoas começam a sentir que existe algo diferente em você.
uma força, uma confiança, uma paz que não se abala com facilidade. É como se, de repente, você estivesse no meio de uma tempestade, mas em vez de se desesperar, permanecesse firme, com a certeza de que o barco está sendo conduzido pelo melhor capitão. Essa confiança não elimina os ventos contrários, mas muda completamente a forma como você reage a eles. E quando a sua reação muda, os resultados também mudam. Por isso, eu quero que a partir de hoje você olhe para a sua manhã como um momento de decisão. Não é só mais um dia, não é só mais uma rotina. É uma nova oportunidade de alinhar sua vida ao que realmente importa. Quando você desperta e declara palavras de poder, você envia uma mensagem não apenas ao céu, mas também ao seu próprio subconsciente. Você diz a si mesmo: eu acredito, eu confio, eu sigo em frente. E quanto mais você repete essa prática, mais forte ela se torna. É como treinar um músculo. No início pode parecer estranho, forçado, mas com o tempo torna-se natural, parte de quem você é. Até que chega um dia em que você simplesmente não consegue mais começar suas manhãs de outra forma. E quando esse dia chega, você sabe que algo profundo já foi transformado dentro de você. Agora, antes de seguirmos adiante, quero te pedir uma coisa importante. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, se de alguma forma ela tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever aqui no canal e deixar o seu comentário. Mas não como um gesto automático, e sim como uma forma de selar essa decisão de começar seus dias de uma maneira diferente. Compartilhe nos comentários qual frase de poder você escolheu para declarar amanhã ao acordar. Assim, além de fortalecer a sua fé, você também inspira outras pessoas que vão ler o que você escreveu. Existe um detalhe que poucas pessoas percebem. A oração da manhã não é apenas um instante de fé. Ela é como um mapa que você desenha antes de começar a caminhar. É nesse momento que você escolhe a direção, define a frequência e determina como vai reagir ao que aparecer no caminho. O problema é que muita gente até faz uma oração, mas depois passa o restante do dia anulando o que disse pela manhã. Pedem por paz, mas alimentam discussões. Pedem por prosperidade, mas vivem declarando falta. Pedem por clareza, mas enchem a mente de distrações. E aí surge a sensação de que nada muda, quando na verdade o que falta não é fé, mas constância. A grande virada acontece quando você aprende a sustentar a sintonia que escolheu no início do dia. Isso significa se tornar vigilante, quase como um guardião da própria mente. Imagine que sua oração é como acender uma chama. Se você não protege essa chama, o vento apaga. Mas se você a cuida, ela cresce, ilumina e aquece. É assim que funciona com a fé. Ela precisa ser cuidada a cada pensamento, a cada palavra e até no silêncio que você mantém. E aqui está um segredo poderoso. Cada desafio que surge ao longo do dia pode ser tratado como um lembrete para reforçar sua oração, e não para abandoná-la. Se algo inesperado acontecer, em vez de reclamar, respire fundo e repita no coração: eu já entreguei e sei que estou sendo guiado. Essa pequena atitude é como colocar mais lenha no fogo da fé. Em vez de deixar a dúvida apagar sua chama, você a transforma em combustível para seguir em frente. Napoleon Hill dizia que a persistência é o verdadeiro teste da fé. Não é acreditar por 5 minutos enquanto tudo parece favorável. É acreditar quando nada ao redor parece confirmar o que você pediu. É continuar caminhando como quem já recebeu, mesmo que ainda não veja nada de concreto. E quando você faz isso, algo extraordinário começa a acontecer. Sua mente para de oscilar, sua energia se estabiliza e o mundo ao seu redor começa a se ajustar. Perceba que não é magia, é decisão. Você decide se manter na mesma frequência que escolheu pela manhã. E cada vez que sustenta essa decisão, você envia uma mensagem clara ao universo, a Deus e a si mesmo.
Eu acredito e não volto atrás. Isso cria uma força quase invisível que reorganiza circunstâncias, aproxima pessoas certas e abre portas que antes estavam escondidas. Mas quero deixar claro, isso não significa que você não terá problemas. Eles vão aparecer porque fazem parte do caminho. A diferença é que quando você sustenta a sua fé, esses problemas deixam de ser barreiras e passam a ser degraus. Eles não te paralisam, te fortalecem. Eles não atrasam sua caminhada, te preparam para o que vem adiante. Agora, eu quero que você visualize algo comigo. Imagine que cada palavra que você diz ao longo do dia é como uma semente que cai no chão. Se você fala, está difícil, planta dificuldade. Se diz, não vejo saída, planta bloqueio. Mas se declara, Deus está abrindo caminhos para mim, você planta estradas, planta soluções, planta vitória. E a cada repetição, essa semente vai criando raízes mais profundas até que um dia ela floresce em forma de oportunidade, de bênção, de resposta. É por isso que não basta apenas orar de manhã. É preciso transformar sua oração em estilo de vida. Caminhar, falar e agir como alguém que já está vivendo aquilo que pediu. Essa postura magnética não apenas atrai o que você deseja, mas te transforma na pessoa que está pronta para receber. Porque entenda, Deus não entrega grandes respostas para corações inseguros. Ele entrega para aqueles que mostram constância, confiança e coragem. E aqui está outra chave. A fé precisa se transformar em ação. Se você pediu clareza, haja como quem já sabe a direção. Se pediu prosperidade, trabalhe como quem já administra a abundância. Se pediu cura, cuide-se como quem já está saudável. Essa atitude não engana a Deus, mas convence a sua mente. E uma mente convencida é capaz de mover montanhas. Por isso, a partir de hoje, quero te convidar a experimentar algo novo. Escolha uma pequena ação concreta todos os dias que esteja alinhada com a sua oração da manhã. Pode ser enviar uma mensagem que você estava adiando. Pode ser tomar uma decisão que vem sendo empurrada. Pode ser simplesmente se posicionar com mais confiança. O importante é agir como quem já recebeu. Esse gesto, por menor que pareça, é a prova de que sua fé não está apenas nas palavras, mas no seu comportamento. E talvez você esteja se perguntando, mas e se eu falhar? E se eu me esquecer no meio do dia? Não tem problema. Cada vez que perceber que se afastou da frequência da fé, basta recomeçar. Respire fundo, feche os olhos por alguns segundos e repita: eu já entreguei e sei que estou sendo guiado. Essa frase é um lembrete poderoso, uma forma de voltar para o eixo. A caminhada não é sobre perfeição, é sobre constância. Agora, quero abrir meu coração com você. Esse canal existe para compartilhar mensagens como essa, que fortalecem, que despertam e que nos lembram de que não estamos sozinhos. E se até aqui o conteúdo fez sentido para você, eu quero te pedir algo especial. Se inscreva no canal, mas não apenas como quem clica em um botão. Faça isso como um gesto consciente de que você está escolhendo caminhar junto nessa jornada de fé e transformação. E mais, eu te convido a deixar nos comentários a sua história. Conte como você costuma começar seus dias, quais desafios já enfrentou logo pela manhã e como essa prática pode transformar sua rotina. Compartilhe também o que aprendeu com esse vídeo, porque cada relato seu pode tocar alguém que talvez esteja precisando exatamente dessa palavra para mudar de vida. Esse espaço é mais do que um canal, é uma comunidade. E sua participação é parte essencial dessa construção. Talvez você ainda não tenha percebido, mas cada vez que você escolhe começar o dia em sintonia com Deus, algo invisível começa a se mover a seu favor.
É como se correntes que estavam te prendendo fossem se soltando aos poucos, abrindo espaço para novos caminhos. A vida, que parecia pesada, começa a ficar mais leve. As situações que antes pareciam sem saída começam a ganhar uma nova perspectiva. E não é porque tudo ao redor muda de repente, mas porque o seu olhar muda. O seu coração muda. A sua mente muda. É importante entender que a oração da manhã não é o fim, mas o começo de uma construção. É como o primeiro tijolo de uma casa. Ninguém ergue uma casa de uma vez só. Ela vai sendo feita dia após dia, gesto após gesto, escolha após escolha. Da mesma forma, cada manhã é uma oportunidade de lançar a base para aquilo que você deseja viver. E quanto mais firme for essa base, mais forte será a estrutura da sua vida. Por isso, quando você acordar amanhã, não trate esse momento como algo automático. Respire fundo, entregue seus passos, declare suas palavras de fé e escolha viver como quem já recebeu. Porque essa é a diferença entre quem apenas sonha e quem transforma sonhos em realidade. Quem sonha sem agir, vive de ilusão. Quem ora e sustenta essa oração com atitude, transforma a vida. E lembre-se, Deus não responde apenas ao pedido feito uma vez. Ele responde à persistência, à constância, à fé que permanece firme, mesmo quando tudo parece contrário. É essa fé que abre portas, que atrai as pessoas certas, que transforma obstáculos em parte do caminho. É essa fé que muda destinos. Quero que você imagine agora sua vida como um corredor cheio de portas. Algumas estão abertas, outras ainda fechadas. Algumas você sequer percebeu que existiam. A oração que você faz pela manhã é a chave que começa a destrancar essas portas. Mas não adianta receber a chave e deixá-la guardada. É preciso usá-la todos os dias, com fé, com propósito e com ação. Cada vez que você declara sua confiança, você gira a maçaneta. Cada vez que sustenta sua fé diante de um desafio, você empurra a porta. E em algum momento ela se abre. Talvez você não veja sinais imediatos. Talvez até pareça que nada está acontecendo. Mas quero que você se lembre de algo fundamental. No instante em que você entregou suas palavras, algo já começou a se mover. Deus não ignora um coração que busca com sinceridade. Ele ouve, ele vê e ele age, mesmo quando seus olhos ainda não conseguem enxergar. E é justamente nesse tempo de espera que sua fé é lapidada. É aí que você prova para si mesmo que realmente acredita, porque acreditar quando tudo dá certo é fácil. Difícil é manter a confiança quando nada parece mudar. Mas é nesse terreno que os maiores milagres brotam. É na constância que a colheita se torna inevitável. Então, quando os ventos contrários soprarem, quando a dúvida tentar se infiltrar, repita dentro de você: o que é meu já está a caminho. Eu já entreguei e Deus já está agindo. Essa frase não é apenas um consolo, é um decreto. É como se você estivesse reafirmando para o céu, para a terra e para a sua própria mente que nada vai te afastar do que já foi preparado. E quero que você nunca se esqueça. Cada respiração é uma prova de que Deus ainda está escrevendo a sua história. Se você está lendo ou ouvindo isso agora, é porque ainda existem capítulos inteiros esperando para serem revelados. E a maneira como você começa o dia pode definir como esses capítulos serão escritos. Se você decidiu que não vai mais viver no piloto automático, se escolheu usar suas manhãs como um ponto de virada, então algo já mudou. Porque a verdadeira transformação não começa quando o resultado aparece. Ela começa quando você decide não ser mais o mesmo. E essa decisão você já tomou. Agora, siga seu dia com essa confiança. Caminhe, fale, trabalhe, se relacione como quem já recebeu a resposta. Porque essa postura magnética não apenas atrai bênçãos, mas te prepara para recebê-las de forma madura e consciente. E quando a resposta chegar, porque ela vai chegar, você vai olhar para trás e entender que cada detalhe do caminho teve um propósito.
que nada foi em vão. Antes de encerrar, quero deixar um convite especial. Se esse vídeo tocou seu coração, se de alguma forma trouxe luz e esperança, eu te peço, compartilhe nos comentários como você começa seus dias e o que aprendeu com essa mensagem. Pode ser uma frase simples, pode ser uma experiência pessoal, pode ser até uma dúvida que você carrega. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ler para não desistir. Esse espaço é nosso ponto de encontro, um lugar onde cada relato tem valor e pode transformar vidas. E claro, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Mas faça isso não como um gesto automático, e sim como uma escolha consciente de caminhar junto nessa jornada de fé e propósito. Ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que alimentam a alma e fortalecem a mente. Assim, cada novo vídeo será mais uma oportunidade de você se manter conectado à frequência da confiança e da abundância. Quero terminar esse momento declarando junto com você: hoje eu caminho no propósito e na vitória que Deus preparou para mim. Guarde essa frase no coração. Repita sempre que a dúvida tentar voltar. E siga o seu dia com a certeza de que o céu inteiro está trabalhando ao seu favor. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Que a paz encha o seu coração, que a clareza guie os seus passos e que a fé seja a sua maior força. Até o próximo vídeo e lembre-se, o que é seu já está vindo na sua direção.